Olá! Você que vai fazer o exame do ENAD esse ano pode estar preocupado com a proximidade da prova. Mas eu garanto que você está numa instituição séria e você já estudou os componentes que serão cobrados. Agora é você se preocupar um pouco com o perfil da prova, como esses conteúdos podem ser cobrados. A minha responsabilidade com vocês é dialogar um pouco sobre o tópico componente direitos humanos. Essa disciplina, ela vem sendo cobrada de uma maneira significativa nas últimas provas. Chama a atenção, fazendo até uma intertextualidade com Norberto Bobbio, os direitos humanos estão sendo levados cada vez mais a sério na prova do ENAD. Vocês podem pensar esse componente a partir de 3 situações básicas. A primeira, direito humano é uma conquista histórica. Aliás, em uma das últimas provas foi mencionado o livro do professor Fábio Conder Comparato, que é um jurista muito importante no país e que tem uma obra que recebe o título Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Tá, como que eu faço para guardar essa informação? Primeiro, você é um ser social, você vive em sociedade e sabe que os direitos eles são conquistados paulatinamente. E há, no cenário dos direitos humanos, uma concepção de que eles são constituídos a partir de gerações ou dimensões, a partir de lutas históricas. E assim nós temos pelo menos 3 dimensões básicas de direitos humanos, primeira, segunda e terceira. A primeira atrelada aos direitos individuais, civis políticos, a segunda os direitos sociais e a terceira os direitos de solidariedade. Sendo que alguns autores até incorporam novas dimensões. Isso nos dá a perspectiva de tempo. Direitos humanos são conquistas históricas. Guarde isso. O segundo ponto que você deve guardar é que toda vez que você estiver diante de violação de direito humano, você vai reconhecer essa característica. E o ENAD costuma trazer alguns cases, alguns casos, em que o aluno, o candidato, ele é questionado acerca daquela violação. Ou seja, você vai ler um fato, por exemplo, agressão, violência física, descuido com a educação de crianças e adolescentes, violência contra a mulher, e aquilo vai ficar latente que se trata de uma violação de direitos humanos. E o examinando quer saber se você percebe isso. E por fim, eles querem saber se você entende como o Brasil recepcionou os tratados internacionais de direitos humanos. E aí fica a grande dica, leia o artigo 4º da Constituição, em que vai ser apontada a questão da prevalência dos direitos humanos quando o Brasil se relaciona com outros estados nacionais. E também o artigo 5º, especialmente seus parágrafos, em que você vai revisitar o que você já estudou, a forma como o Brasil ratifica tratados e assume um compromisso nacional e internacional de buscar que aqueles tratados produzam efeito no nosso território. Não perca durante toda a prova a linha de raciocínio de que eles querem que você se comporte como um estudante de direito, mas mais do que isso, como um cidadão, e um cidadão brasileiro e um cidadão do mundo, que sabe reconhecer quando um direito humano é tutelado. Então, em mais de uma questão, ainda que o componente prioritário não seja direitos humanos, você vai encontrar um marco dele. E eu chamo a atenção para questões atinentes à população indígena. Nas 2 últimas provas foi cobrado conteúdo a questão à população indígena. População também da minoria, questão de gênero. Também questão criança e adolescente. São eixos fundamentais. Sempre eles dialogam com alcance de direitos, efetividade de direitos e também as distorções sociais. E querem saber se o candidato percebe isso. Se apresentarem um gráfico, uma tabela, também não se preocupe. Aquele gráfico é para te orientar a compreender as desigualdades que vivemos no nosso território. Porque se nós temos uma amplitude muito grande de direitos humanos tutelados, de outra parte nós temos uma imensa quantidade de violação desses direitos. E é nessa dialeticidade que o examinando quer que você perceba o quanto a sua atuação enquanto operador do direito daqui a poucos dias pode fazer a diferença na consolidação dos direitos humanos no país. Se a sua questão discursiva versar sobre direitos humanos, tome um cuidado adicional, porque ele quer essa visão crítica, conforme gabaritos, e quer também que você tenha o cuidado de esboçar os conteúdos técnicos, que você demonstre que aprendeu durante toda a faculdade em que consistem os direitos humanos e onde que a sua resposta deve centrar, na dignidade da pessoa humana. Porque todos nós somos seres únicos, com muitas diferenças, mas também iguais em dignidade. Dica final.
Tome muito cuidado, a nossa sociedade, ela tem como uma previsão de sempre evoluir socialmente. E aí surge um princípio, que é o princípio do não retrocesso social. Um direito conquistado, ele não deve ser perdido. E outro direito que também se constitui em um princípio, o mínimo existencial. A toda e qualquer pessoa devem ser assegurados os direitos capazes de garantir que ela seja plena e também respeitada em sua dignidade. Boa prova!